A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira, e nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, o último da temporada, né, Guto? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma correção no último episódio que eu fiz. Quando comento que na última esfera celeste é a esfera de Zeus, eu me equivoquei. Obviamente é a esfera de Urano, o deus dos céus. Vamos para frente. É, Miguel, até os gaúchos se equivocam. O Miguel fez o último episódio sozinho, que eu tava viajando, e geralmente, por isso que ele fez um erro só, geralmente comigo ele faria mais erros. Falando em gaúcho, uma mensagem para os gaúchos. O nome que a gente considera um dos nomes típicos gaúchos, né, Licurgo, é um nome grego, eu descobri há pouco tempo. Você vê que o Rio Grande do Sul é um país à parte. Licurgo. Em Sorocaba, por exemplo, esse nome seria um palavrão. Grego ou troiano, ou um negócio que se um sujeito chegar lá e falar: "Oi, eu sou Licurgo". Aí falar: "Tua mãe?" Eu falava sorocabano. Na Vila Assis ou na Vila Gomes. Licurgo, não sabia. Isso é muito gaúcho que chama Licurgo, é? É, tem uns nomes folcloristicamente gaúchos. Um outro é Gaudêncio, que é um outro nome pouco comum. E como esses, tem alguns outros poucos também. Bom, isso me vem imediatamente o nome do Clístenes também, né? Nosso amigo Clístenes, que realmente só vi um, e por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul. Outro nome grego. Outro nome grego. Rio Grande do Sul, Rio Grande e a Grécia estão juntos de alguma maneira já no GR, que pertence às duas localidades do Olimpo terrestre. Ô Miguel, e a propósito que você estava falando de Hiperpótamo do Sul, você estava falando de Gaudêncio, eu lembrei que eu estive na Sagrada Família de Gaudí. E uma experiência muito bonita mesmo, estava contando para você agora mesmo. E já que a gente hoje, vou adiantar já o tema, a gente vai falar sobre um compositor que estaria completando seus 800 anos, mais ou menos, não é? E que eu devo dizer, nas minhas lacunas, hoje o Miguel falou, você ouviu já Perotin? E eu tinha ouvido falar, talvez, na minha adolescência, mas depois não me confrontei mais com Perotin. Pô, você tem que ouvir. Então a gente vai falar de Perotin hoje, que é um compositor nascido na França, né? Um pouco antes de 1200, na verdade. Eu estava dizendo justamente que eu estive na Sagrada Família em Barcelona, que é uma igreja que, na verdade, ainda está em construção, né? O Gaudí, não foi nem ele que começou, mas ele entrou logo depois do início da construção, que iniciou no final do século XIX e está acontecendo até hoje. E a gente estava dizendo de quando realmente o artista olha para o céu, mira mais longe do que o seu próprio umbigo para realizar uma obra de arte, parece que realmente a coisa é mais intensa que quando a gente vê tantos artistas preocupados em desvendar os segredos do próprio umbigo. É verdade ou não é verdade, Miguel? É verdade, o próprio umbigo tem segredos insondáveis que absorvem a pessoa e impedem de... São segredos insondáveis, mas a verdade é que como a gente rompe o cordão umbilical ali, é um símbolo para dizer o seguinte, ó, tem muita coisa aqui no umbigo, mas olhem para o mundo porque o umbigo já está resolvido. Fez o nó e agora vamos embora, né? É uma grande dificuldade a gente reconhecer entre os nossos contemporâneos aqueles que são clássicos, né, e aqueles que não são. Sagrada Família de Barcelona, com certeza, é um clássico e vai ficar para todo sempre como patrimônio da humanidade, né? Coisa que muita igreja moderna, a maior parte, a absoluta maioria das igrejas modernas são arquitetonicamente descartáveis. E tem um elemento que eu confesso que um pouco pelo né, o dizer de muita gente, mas é uma confusão danada, a Sagrada Família,
Alguns dizem assim, não, é uma... Ixi, Maria, é uma confusão, isso, aquilo, outro. E assim, até algumas fotos que eu tinha visto, de fato, às vezes de longe, óbvio, apresenta uma... Primeiro que é gigante, uma coisa enorme, né? Que você vê ali no meio de Barcelona, de longe, que parece realmente uma coisa fora do padrão ali, do tamanho das obras. Mas, bom, apesar desses comentários que ouvi um pouco de tudo sobre a Sagrada Família, mas na hora que você chega ali, de fato existem uma série de sobreposições quase, de camadas, de tipo de formas diversas, né, que se sobrepõem, mas uma harmonia impressionante. Quando você chega ali, é uma coisa que existe uma harmonia. Sobretudo a primeira dessas harmonias é esse desejo, parece que Gaudí, de fazer com que as pessoas olhassem para o alto. Tudo ali você está olhando para o alto, faz o seu olhar se voltar para o céu. E acho que os clássicos também se formam assim, né? A gente acaba olhando para o céu de alguma maneira. E tem uma outra igreja muito famosa, né? Que é a Catedral de Nossa Senhora de Paris, famosa Notre Dame. Ela também, a gente olha para o céu e quiseram tentar olhar para o chão, botando fogo nela ou com incêndio. Enfim, ainda pouco, que não foi esclarecido completamente, mas a verdade é que a propósito de Notre Dame, começamos a falar, fizemos essa digressão já de alguns minutos, mas que vale a pena voltar ao tema inicial, o planejado tema inicial, que era Perotin, quiçá. Onde é que ele começou? Diga para nós, Miguel. Justamente trabalhou na igreja de Nossa Senhora de Paris, né? Notre Dame. E Perotin nada mais é do que Pedrinho, né? Perotin, em francês, é Pedrinho. E o nome dele em latim ficou Pedrinho mesmo, Perotinus. E nós temos aí, a Notre Dame foi recém terminou a construção dela. Estamos ali em 1200 mais ou menos. E na Natal, então tá frio, um pouquinho de neve naquela época. Não era tão frio assim em Paris como alguns séculos depois. Então, fomos na missa de Natal já. Passou o Natal, estamos um dia depois do Natal. Dia de Santo Estevão. A gente chega ali na missa. Tudo em gregoriano, né? Como nós já estamos acostumados. Começa a missa, leituras. Aí chega a leitura do Evangelho, tem o canto antes, né? Que é o gradual. E um grupo de homens ali começa a cantar uma coisa muito estranha, porque não é gregoriano, mas tem gregoriano no meio. Tem gregoriano em tudo, mas não é. Parece uma música meio popular, assim, mas é um negócio que parece assim, como é que eu vou dizer? É uma música muito forte, né? Parece um canto de guerreiros. Começa e cresce, e quando chega no máximo, aí canto gregoriano. Aí volta a mesma música com uma luminosidade muito grande, canto gregoriano de novo e termina com a primeira parte, né? O canto de todos os homens. E nós não estamos acostumados a escutar uma coisa assim, nós conhecemos só o gregoriano. Então a gente sai dessa missa muito impressionados, conversando e tal. E passa alguns dias, a gente descobre que o bispo ordenou que essa música fosse cantada todos os anos nessa data. Nós estamos falando aqui na estreia do Sederunt Principes, que é uma das poucas composições que sobreviveram até os nossos dias, do Pedrinho aí, do Perotin. Grande Pedrinho. Pedrinho de Paris. Pedrinho Paris compôs. Pois é, se você... Bom, tem muitas versões possíveis, né, de escutar, que a gente pode escutar na internet, até porque Pedrinho Paris já não recebe mais direitos autorais, então assim fica mais fácil tendo as partituras Mas é o que você está falando mesmo, tem um ritmo, uma repetição rítmica que não cansa de jeito nenhum, né? E que sim, imediatamente é uma mistura entre
um impulso para guerrear mesmo, porque Nós estamos no meio das cruzadas, né? estamos no meio das cruzadas, exatamente. Bem lembrado. Você fica entre a contemplação e a guerra, né? Ou melhor, você fica, na verdade, pronto para os dois. Até porque justamente as cruzadas eram guerras feitas para defender a fé. E a propósito disso, a propósito do tema das cruzadas e das guerras, e da religião, da fé e das guerras, um tema que é muito tratado muito superficialmente, principalmente no Ocidente, e eu diria, eu nos meus 40 anos sempre ouvi isso, a não ser que eu fosse procurar informações um pouco mais precisas, sempre existia um clichê, não, os cristãos também mataram, sei lá, foram matar. A verdade é que 1200 já era um período em que os europeus, ou em que os muçulmanos tinham entrado na Europa, né? Por exemplo, países como a Espanha, eu estou dizendo isso porque acabei de estar lá em Toledo, onde muçulmanos, judeus e cristãos, católicos, obviamente, a gente fala de antes de Lutero, conviveram por muitos anos, mas estou reproduzindo as palavras dos toledenses, de jeito nenhum pacificamente. Essa ideia, não, Toledo é um exemplo de convivência pacífica. Escambau. Né? A verdade é que eles conviviam com uma certa diplomacia durante o dia, mas as portas se fechavam entre cada bairro na noite, para que não houvessem assaltos, assassinatos. E por 700 anos, quer dizer, 7 séculos, os muçulmanos estiveram ali presentes até que foram expulsos. E isso na Espanha, né? Mas a verdade é que depois, por volta de 1521, tentaram invadir via Veneza, não? Via Veneza, onde perderam na Batalha de Lépanto, que foi em alto mar. Ou melhor, não foi na costa mesmo, não foi no continente. E, bom, para dizer que Perotin, viveu nesse período onde guerras aconteciam, batalhas aconteciam para defender a fé, que no final das contas é manifestação do indivíduo no seu cotidiano, né? Esse é o aspecto cultural importante, que quando você tem uma coisa que você não pode manifestar e que faz parte do seu dia a dia, a parte é a questão religiosa em si. Lembrando que foi justamente na França que os muçulmanos foram parados, né? Na Batalha de Poitiers. Se não me engano, foi Carlos Martelo quem liderava os francos, que pararam a avançada dos muçulmanos, né? Então eles chegaram pela Península Ibérica até a França ali. E nós estamos justamente na França, aqui nesse episódio. E... Bom, Guto, vou te perguntar uma coisa. Tu sabes que o gregoriano é uma música sem notação métrica, né? A gente não sabe quanto duram as notas no gregoriano. E essa composição do Perotin é a 4 vozes. Como é que se faz para sincronizar 4 vozes que cantam com ritmos diferentes, notas diferentes? Como é que se faz para isso ter uma organização, né? Porque se a gente canta notas diferentes, em algum momento elas têm que encaixar, senão é uma cacofonia. E na verdade, o Perotin, ele utilizou um sistema muito interessante de modos rítmicos, em que ele lia a melodia gregoriana, em que existem só as notas, não os ritmos, com uma espécie de chave de leitura rítmica, né? Então, tinha a sequência de notas e o cantor podia ler assim, tá, 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 tá. Esse seria um modo rítmico. O outro seria tá, 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 tá. E assim por diante, né? Tinham, se não me engano, 7 modos rítmicos. E toda a composição, ele escreveu... não existia a grade de composição na época, então cada voz tinha a sua música separada. E eles liam conforme essas chaves rítmicas, que eu não vou explicar aqui porque é um pouco complicado, mas juntava os neumas ali, codificando a junção dos neumas, se podia deduzir o modo rítmico. Cantando nesse modo rítmico, chegava-se a sincronização.
e cada um na sua voz. E interessante é o tratamento das dissonâncias, né? Porque a cada grupo de compassos existe geralmente um acorde consonante. Mas entre esse acorde é puro contraponto livre, sim, livre no sentido de que não existe nenhuma tensão com as dissonâncias. Até pela dificuldade dos meios, né? E vocês vão escutar essa música, vocês vão ver que tem uma nota uma nota que continua contínua sempre. Enquanto as três vozes cantam com ritmos movimentados, tem uma voz que permanece sempre constante. Aquele é o canto gregoriano, a melodia do canto gregoriano, que ele pegou cada nota do canto gregoriano, alargou assim, que cada nota dura, sei lá, 30 segundos, depende, porque varia, e em cima dela colocou as outras, né? Então, e não é uma coisa aleatória, não é uma coisa feita ao acaso, como a gente diz, não é uma arte primitiva. A gente nota, por exemplo, um cuidado. Bom, a gente tem duas grandes seções, né, desse tratamento polifônico das vozes. A primeira, se vocês vão escutar, é prevalentemente mais escura, né, prevalentemente em modo menor. A segunda já é prevalentemente mais clara, mais pacífica, e expressando justamente o texto, né? É o texto do Salmo 118 ou 119, depende da numeração, que se aplica muito bem à história de Santo Estevão, que foi apedrejado, né? Um dos primeiros cristãos, era um menino, justamente com o apoio daquele que depois virou São Paulo. E o texto diz: os príncipes se sentaram e tramavam coisas contra mim e diziam iniquidades, né? E depois, então essa é a primeira parte, a parte escura. Aí depois diz: Deus me ajuda, né? E essa parte clara, e nota a preocupação expressiva do Perotinos com a música. Então não é nem um pouco uma arte primitiva, é uma arte com escassez de recursos. Então esses modos rítmicos, essas coisas que eu expliquei para vocês, é uma escassez de recursos. Mas ele conseguia exprimir muito bem, expressar muito bem a música, a arte, né? Por isso que dura até hoje isso aí, e é uma música de qualidade. É verdade que o termo escassez de recursos é correto, mas a gente fica... Eu não sei se é a fase que eu estou vivendo, mas eu sempre escuto essas músicas mais minimalistas, no sentido justamente de ter menos elementos, ou menos naquilo que se chamaria de desenvolvimento, que é mais característica dos séculos mais recentes, né? A verdade é que eles já não é que é a escassez de recursos, eles iam para os recursos mais importantes, né? Porque, de fato, quando a gente escuta, em particular a peça a que o Miguel estava se referindo, parece que não falta nada, né? Então, essa também é uma capacidade importante do compositor, quer dizer, de dentro do contexto que ele se propõe a fazer, ou melhor, do que ele se propõe a compor, de ser coerente, de utilizar os recursos que realmente são pedidos de alguma maneira, né? Assim, em qualquer arte, eu diria, em qualquer arte mesmo, em qualquer ofício, né? De poder utilizar aquilo que é pedido no momento e não procurar o momento para mostrar as suas capacidades, né? Utilizar o momento para mostrar suas capacidades técnicas ou até intelectuais, né? E quiçá pelos recursos escassos a que se referia, isso virava até uma vantagem para conter o possível orgulho que o compositor pudesse ter. Então ele se limitava a certos códigos musicais que no final das contas eram suficientes para expressar aquilo que ele quis expressar. E é interessante que justamente esse desenvolvimento inicial da polifonia se dá na França, né? Notre Dame foi um centro
que acolheu também o mestre de Perotin, que é Leonin, se o meu francês está certo. Se não é Leãozinho, Leozinho, não sei qual que é a tradução. Mas Leonin seria são dois músicos de quem, na verdade, existem poucas referências biográficas, mas os seus trabalhos ali nos arquivos encontrados, enfim, na região, atestam que eles tiveram essa ordem, ou seja, Perotin foi aluno, foi aprendiz de Leonin e continuou desenvolvendo a polifonia, que depois vai encontrar seu desenvolvimento nos séculos vindouros, né? Até, enfim, é um caminho da música muito importante. Interessante que a gente fale disso agora que, de fato, a França passou, né, a propósito de Notre Dame, a gente sabe que em 2000 e daqui 3 anos, acho que 2024 ou 2026, é prevista a entrega de novo da igreja, né? Depois do incêndio que aconteceu já 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, 2019, né? E eu tô aqui ainda fresco dessa minha viagem à Espanha, onde eu conheci 3 catedrais, ou melhor, 3 igrejas, que eu fiquei realmente impressionado. Uma catedral de Toledo, a Catedral Gótica de Barcelona e a Sagrada Família. Quer dizer, são séculos que separam a construção de uma e outra. Mas é difícil não ter não entender que esse olhar para o céu, esse olhar para algo maior que nós todos, aí não esteja a capacidade e a raiz para que uma arte seja realmente duradoura, né? Porque na Catedral de Toledo, por exemplo, atrás do altar principal existe uma parede onde se mistura pintura e escultura de uma maneira muito orgânica. Existe um buraco, quer dizer, onde estaria um vitral talvez, mas ali é uma janela que tem uma luz que entra, então realmente você vê uma parede que tem as formas da escultura, são alguns anjos assim que se mesclam com a pintura. Quer dizer, a gente está falando de uma coisa feita no século XVI e uma capacidade de contar, porque ali tem obviamente se fala da história da criação, enfim, se misturam fases, momentos da Bíblia, assim, para ser sintético na coisa, mas essa capacidade de síntese dentro da obra de arte, de contar uma história e também na forma, quer dizer, de dimensões diversas e de você realmente ser convidado a participar da obra. Eu não quero puxar a sardinha para o lado daquilo que eu mais gosto e talvez acredito, mas assim, eu vi poucas instalações com pouquíssimos recursos, porque a gente está falando de esculturas absolutamente normais, por assim dizer, não é 3D, não sei, imagens, hologramas, não, e com uma capacidade tão grande de beleza e de fazer com que que se participe, né? Que exista essa interação entre a obra e aquele que está vendo. Coisa muito comumente proposta nas instalações contemporâneas, etc. Quer dizer, estamos falando de coisas de 6 séculos atrás que conseguem transmitir com muita eficiência coisas que hoje, às vezes, você precisa de orçamentos milionários para querer transmitir a mesma ideia. Os orçamentos também eram altos, por assim dizer, naquela época. Mas me parece que às vezes a gente, na contemporaneidade, a gente chove um pouco no molhado, né, Miguel? Você não acha, não? É sempre difícil que a grande obra de arte seja reconhecida no seu tempo como tal, né? Principalmente porque quem vai dar o financiamento para as coisas geralmente não é um artista, nem sempre é uma pessoa com sensibilidade, é uma pessoa que é sensível à ideologia, é sensível à moda do momento, mas não necessariamente que tenha uma boa avaliação artística daquilo que ela está financiando. Então, acaba que sai
um pouco de tudo, né? E, bom, essa questão de ter os olhos pro alto, né? Que o artista não seja uma pessoa especializada na sua área técnica é essencial, né? Porque obrigatoriamente, se a pessoa se especializa muito numa área, ela acaba apodrecendo e perdendo a clareza, ou melhor, até perdendo a relação que a sua arte ou a sua área tem com o resto das pessoas do mundo, né? Então, a gente precisa alargar a base de uma torre se a gente quer construir a torre bem alta. E acho que é mais ou menos isso o que tu tinha pensado, né, Guto? Sim, é como a gente começou o programa, que os artistas que não perdem a vida resolvendo os problemas do próprio umbigo têm grande capacidade, grande chance de se comunicar não só com o alto, mas com as outras pessoas, né? Porque esse é um pouco o mal dos últimos séculos. A gente fica tão preocupado em resolver problemas que são verdadeiros, né? Pelo amor de Deus, cada um tem problemas individuais que devem ser respeitados, porque aí, obviamente, na experiência do sofrimento individual, da dificuldade individual, é que está a raiz para que cada um possa colaborar com o próximo, consigo mesmo e assim com a sociedade, etc. E tal. Agora, a questão que a gente se refere aqui é que para resolver esses problemas individuais, a gente olhar para o alto, e olhar para fora do umbigo, porque por mais que doa aos nossos egos, mas o problema que a gente está passando, já teve gente que passou, já tem uma penca aí de gente, de bilhões de pessoas. A humanidade está cheia de, mais ou menos, com alguns ornamentos diferentes daqui e dali, mas o sofrimento humano é o mesmo, né? Com cores diversas para cada indivíduo, mas a gente olhando para o alto, olhando para o outro, a gente tem mais chance, talvez, de resolver os nossos problemas, é isso, né? E aqui a gente também se refere a questões artísticas, porque, repito, voltando para Pelotin, quando a gente escuta, vocês vão concordar comigo, ele compondo em 1200, ou ali por volta de 1200, a música dele poderia estar em qualquer, sei lá, filme, concerto contemporâneo e teria a força de comunicar uma série de coisas. Vocês vão concordar com a gente a hora que vocês ouvirem. Então, quer dizer, o que é que dá esse poder de comunicação atemporal a uma obra de arte? Com certeza não são só aspectos técnicos, porque como a gente mesmo disse, ele tinha uma escassez O tratado de contraponto É. que ele tinha estudado. Exato, os estudos de contraponto e harmonia dele não foram os mesmos que Beethoven, Mozart ou mesmo qualquer estudante de música contemporânea. Mas ele consegue se comunicar com profundidade com... Então, quer dizer, que elemento que faz isso com o compositor que tenha um mínimo de habilidade técnica? Imaginamos, Miguel há de concordar, e eu espero que vocês também, que sejam coisas que estão além da técnica e, quiçá, lá no alto. Bom, sem mais delongas, vamos encerrar o nosso episódio, anunciando, como fizemos no início da gravação, que é o último episódio da temporada. Né? Se vocês olharem no Spotify, ou a plataforma que for, nosso podcast é dividido em temporadas. Agora é verão aqui onde nós estamos e nós vamos ter dificuldade de nos encontrar agora no verão. Portanto, vamos fazer uma pausa entre a primeira e a segunda temporada. Exatamente. Nessa pausa, convido-vos a mandar sugestões para quando nós recomeçarmos em setembro. E passem adiante esse podcast para quem vocês acharem interessante. E é isso aí, né, Guto? Tô esquecendo alguma coisa? Me parece que não. Aqui o verão realmente é um momento... É como a gente está agora entrando num momento que fica janeiro, mais ou menos, aí no Brasil. A gente também aproveita para descansar, são as nossas férias. O calor aqui arrebenta mesmo, né? A gente fica com inverno o tempo inteiro, mas quando chega a 35, 37 graus, dá canseira. Não sei se é porque eu tô velho ou porque, não sei, o Miguel também acho que sofre um pouco do calor. Ele é 10 anos mais novo que eu, mas é quente o negócio.
Não, a gente faz uma pausa e vocês assim aproveitam para escutar, para reescutar os nossos episódios que estão lá em todas as plataformas digitais. E voltamos com tudo em setembro. Mas vocês estão livres e, inclusive, convidados a nos procurar através das redes sociais. E é isso. Estaremos disponíveis. Faça essa música sempre. Um abraço. Um abraço e bom julho e agosto para todo mundo. Até mais.